Nós estamos muito felizes de poder estarmos na presença do Senhor, de refletirmos na sua palavra, de compartilharmos daquilo que Ele tem colocado no nosso coração. E já eu ia dizer no domingo, né, mas foi na segunda o culto. E já na segunda, né, quando o pastor compartilhou aqui a palavra, aquela palavra falou muito ao meu coração, porque há algum tempo atrás eu vinha refletindo a respeito do temor do Senhor. E o pastor compartilhou na segunda que naquele momento em que Josué chama o povo e faz a renovação do compromisso, a renovação da aliança, o primeiro ponto, o primeiro item dessa renovação é o temor do Senhor. E aquilo ficou falando ao meu coração, falando a respeito do que é isso, do que é o temor do Senhor. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com você. A gente vai ver várias passagens da palavra do Senhor que vão nos trazer a verdade sobre o temor do Senhor. Então eu queria mais uma vez orar com você, para que o Senhor nos fale ao coração, para que a gente possa estar como bons ouvintes, mas não somente ouvintes, praticantes da palavra. Ó Senhor, nós te bendizemos, Pai. Nós queremos te louvar e nós estamos aqui, Senhor, porque nós consideramos a tua presença. Ó Senhor, nessa hora o nosso coração se constrange diante de ti, diante da tua santidade, diante do teu poder, diante da tua glória. Senhor, mais uma vez nós queremos dizer que tu és santo. Ó Senhor, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Pai. E nós consideramos a tua presença santa e nós queremos ser santos, porque essa é a orientação da tua palavra, Senhor. E nós queremos temer ao Senhor. Ó Deus, que o temor do Senhor se aposse de nós, dos nossos corações, de cada um que aqui está, da tua igreja no Brasil e no mundo. Que os teus filhos te temam, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 33, nós vamos ler os versículos 5 e 6. Isaías 33, versículos 5 e 6. Acompanha na sua Bíblia a leitura da palavra que diz assim: O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém? Olha só que palavra poderosa. Essa palavra por si só já fala ao nosso coração. O Senhor está nos declarando na sua palavra de que Ele é exaltado, porque Ele habita no alto, como foi já lido aqui nessa noite. O Senhor habita e toda a terra está cheia da sua glória. A passagem da palavra do Senhor nos diz que a terra cabe na palma da mão do Senhor. Todas as vezes que eu penso nisso, eu fico pensando assim, como meu Deus é grandão, viu? Na palma da mão dele cabe toda a terra. Ele é grande, ele é poderoso. E a Bíblia diz que ele vai encher Sião, e Sião aqui representa o lugar da sua habitação, a sua cidade santa, ou seja, o seu povo. Ele vai encher de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento. E é nisso que eu quero que você pense comigo nessa noite. O Senhor como firme fundamento. Na realidade, a palavra do Senhor está dizendo que para que a minha vida e a sua vida tenha um firme fundamento, ou melhor dizendo, para que o Senhor seja o firme fundamento da minha vida e da sua, é preciso temer ao Senhor. Na realidade, o temor ao Senhor é a fundamentação, é a base da minha vida cristã e deve ser a base da sua vida cristã. É por temer ao Senhor que a gente poderá permanecer até o fim.
até o dia aquele encontro glorioso com o Senhor. Então, o temor do Senhor se trata dessa fundação da nossa caminhada cristã. E aí você tem que entender o seguinte: é somente por temer a Deus que você vai permanecer fiel até o fim. Você sabe que ao longo da sua jornada, aqui a gente pode encontrar talvez várias representações de pessoas em vários pontos da jornada cristã. A gente tem a Larissa, desculpa estar falando aqui, colocando você como exemplo, Larissa. No início da caminhada cristã, a gente já vai ter alguns no meio dessa caminhada com mais tempo, mas o que é que interessa disso aí? É permanecer. E permanecer fiel até o fim. E o que é que vai fazer com que eu e você, com que nós permaneçamos fiéis até o fim? É o temor do Senhor. É temer ao Senhor que vai fazer com que nós nos mantenhamos firmes na nossa caminhada cristã. Certamente você sabe a importância da fundação de uma casa, né? Os irmãos que já tiveram a oportunidade de trabalhar aí na construção, ou até mesmo aqueles que não trabalham, têm noção de como é importante o fundamento, a base de uma casa, porque não vai adiantar de nada a gente construir um castelo sem uma fundação. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz, Ele dá esse exemplo na sua palavra, que aquela casa que é firmada sobre a areia, vem os ventos, vem a chuva, e ela logo cai, porque ela não tinha fundação, porque ela não tinha base. Mas ele também diz que existe aquela casa que tem fundação, que tem base, que é firmada na rocha, e aí os mesmos ventos dão sobre essa casa, a mesma tempestade vem, mas essa casa permanece. Por quê? Porque ela está fundamentada, ela está fundada na rocha. E é sobre essa rocha que a gente quer conversar nessa noite, que se trata do temor do Senhor. Então, a fundação da minha casa e da sua casa, da minha vida e da sua vida, deve ser o temor do Senhor. E aí, esse verso que a gente leu, que a gente compartilhou aqui, de Isaías, capítulo 33, vão nos dar uma ideia, mais ou menos, como se Deus tivesse um armazém. Essa palavra que eu estou compartilhando com vocês nessa noite, ela é baseada numa série de mensagens de um livro do pastor João Bevere, que é justamente o temor do Senhor. E aí ele fala que é como se Deus tivesse um armazém, e o temor do Senhor é a chave desse armazém, para que a gente possa aproveitar todos os itens que tem lá nesse armazém do Senhor. E o primeiro item que o texto de Isaías traz para nós é a salvação. Ele diz assim, olha: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação. Então, para que a gente abra esse armazém, onde está contida a salvação, é preciso temer a Deus. Eu quero que você compreenda, ninguém será salvo se não temer ao Senhor. Não há salvação fora do temor do Senhor. É impossível ser salvo sem temer a Deus. Abre comigo aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, verso 14. Eu queria situar você aí nessa história. Você vai estar diante do texto onde o Senhor está destruindo as cidades de Sodoma e Gomorra. Você sabe, se você não sabe, eu vou compartilhar essa história com você. Essa cidade chegou num nível de pecado que o Senhor disse: eu vou destruir. Só que Abraão, o servo do Senhor, intercede por aquela cidade. E lá naquela cidade morava o seu sobrinho, Ló. Ló e a sua família moravam ali naquela cidade. E pela intercessão de Abraão, o Senhor manda anjos para a casa de Ló, para que ele e a sua família fossem salvos, porque o Senhor destruiria aquelas duas cidades. E você imagina o nível de pecado daquelas cidades. Quando aqueles dois anjos chegam ali, os moradores daquela cidade desejam ter relações sexuais com os anjos. E aí eles ficam pressionando Ló para que ele abra as portas, para que eles possam tomar aqueles homens para si. E enfim,
a palavra do Senhor diz que os anjos cegam aqueles homens e os anjos dão uma advertência a Ló. Dizem assim, olha, saia com os seus parentes daqui, pegue suas filhas, seus futuros genros, sua esposa, não olhem para trás porque eu vou acabar com tudo, eu vou destruir tudo. E aí Ló recebe essa orientação e ele vai passar essa orientação para os seus futuros genros, os noivos das suas filhas. É justamente nesse texto que você abriu aí. Gênesis 19, 14, diz assim a palavra do Senhor. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Veja só, Ló foi avisar aos seus futuros genros, os noivos das suas filhas, que a cidade ia ser destruída, que eles iriam morrer se eles não saíssem junto com Ló e sua família daquela cidade. Só que a Bíblia diz que eles zombaram da palavra de Ló. Eles não levaram em conta aquilo que Ló estava falando, eles fizeram piada daquilo, eles não temeram a Deus, eles não tiveram temor do Senhor. E infelizmente para eles não houve salvação. A Bíblia diz que Ló sai dali com as suas 2 filhas, com a sua esposa, e você sabe que a esposa de Ló não segue a orientação, ela olha para trás, naquela saída da cidade, e ela vira uma estátua de sal, e somente Ló e suas 2 filhas são salvos daquela destruição. Aqueles 2 homens, eles tiveram a oportunidade de também sair, mas no seu coração não houve reverência, não houve temor, a palavra que foi dada da parte do Senhor para eles. E aí eu queria comparar esse episódio de Sodoma e Gomorra com o episódio de outra cidade que você conhece, que é a cidade de Nínive. Quando Jonas é levado pelo Senhor a pregar o arrependimento, melhor dizendo. Ele foi levado a pregar a destruição daquela cidade. Diz assim, olha, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Mas a Bíblia diz que todos os moradores daquela cidade temeram ao Senhor. A Bíblia diz que desde o rei aos moradores e até os animais jejuaram. E a Bíblia diz que eles se vestiram de pano de saco e cinza, como sinal de arrependimento dos pecados. Eles se arrependeram, eles temeram a Deus, temeram a palavra proferida pelo profeta de Deus, e assim eles foram salvos. O que eu quero dizer com isso? Que pelo temor do Senhor houve salvação para Nínive, e pela falta do temor ao Senhor não houve salvação para Sodoma e Gomorra. Então a gente precisa compreender que não há salvação fora do temor do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Atos, você vai passear um bocado comigo pela palavra do Senhor nessa noite, Atos capítulo 13, verso 26. Chega lá, Atos 13, 26. Nos diz assim: irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Veja o que a Bíblia está dizendo. Que a mensagem de salvação, ela foi enviada aos filhos de Abraão, ou seja, ao povo de Israel, aqueles que descenderam de Abraão, mas não somente a estes, também aos gentios, ou seja, aqueles que não eram povo de Deus, mas a estes que eram tementes a Deus. Então, a palavra de salvação alcança aqueles que temem ao Senhor. Então, como é forte o temor do Senhor, e como é importante que a gente compreenda que sem temor do Senhor não há salvação. O livro de Atos ainda vai apresentar para a gente a história de Cornélio. Você conhece essa história? Cornélio, ele era um homem gentil, ou seja, ele não era do povo de Deus, mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus, ou seja, ele temia ao Senhor, e as suas orações alcançaram o trono de Deus, e o Senhor vai lá em visão
e diz a Pedro que Pedro tem que ir até a casa dele para pregar o evangelho. Mas Pedro, nem ninguém do povo judeu acreditava que um gentio merecia ou poderia se converter. Ou seja, eles acreditavam que nenhum gentio poderia ser salvo. Mas aí ele chega, por obediência ao Senhor, ele vai lá na casa de Cornélio, ele prega a palavra a Cornélio. E a Bíblia diz que antes que ele termine de pregar, o Espírito Santo desce sobre Cornélio, desce sobre todos aqueles que estavam na casa de Cornélio. E Cornélio é batizado no Espírito Santo. Então, observa que o temor do Senhor fez com que não somente Cornélio fosse salvo, mas também todos aqueles que estavam na sua casa e recebessem o dom do Espírito. Eu quero que você entenda, há uma promessa de Deus de salvação, de avivamento para a nossa cidade, para a nossa nação. Você pode dizer um amém de máscara, irmão? Glória a Deus. Então, há uma promessa de Deus para isso. Mas quando é que essa nação vai viver isso? Quando a igreja do Senhor andar em temor. Nós precisamos andar no temor do Senhor para que a nossa nação alcance a salvação do Senhor. Porque sem temor do Senhor não há salvação. A gente precisa entender. Quando a gente acompanha a história da igreja primitiva, a gente vai ver que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque aquela igreja temia o Senhor. Porque existia um sentimento profundo de temor ao Senhor no meio do povo de Deus. E assim, a salvação acontecia naturalmente. Mas dentro do armazém de Deus também existe outro item que esse texto de Isaías nos apresenta. A palavra do Senhor vai nos falar também, aí nesse texto que a gente leu de Isaías, que pelo temor do Senhor nós podemos adquirir sabedoria. E certamente esse é o versículo que você mais conhece sobre o temor do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Salmo 111, verso 10. Salmos, capítulo 111, verso 10. Diz a Bíblia: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia. O texto de Provérbios também diz a mesma coisa. O texto de Provérbios, capítulo 9, verso 10. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa palavra princípio quer dizer a chave para a sabedoria. Então, se existe um desejo no meu coração e no seu coração de ser sábio, é preciso temer ao Senhor. É preciso considerar a sua presença santa. E eu quero que você entenda que a Bíblia está falando de um tipo especial de sabedoria. Porque você pode pensar assim comigo. Você quer conhecer um cristão que não teme a Deus? Esse é um cristão que não tem sabedoria. Ele não tem como ter sabedoria se ele não teme a Deus. Mas aí você pode pensar, mas ele não tem nenhum tipo de sabedoria? Tem, ele tem uma sabedoria. A Bíblia diz em Tiago que esta sabedoria é a sabedoria do mundo, que é carnal e diabólica. Você entende? Então, fora do temor do Senhor, a sabedoria que eu posso ter, ou que qualquer pessoa pode ter, é carnal e diabólica. Ela não tem proveito para a vida eterna. Eu quero que você entenda que somente no princípio do temor do Senhor é que a gente pode adquirir sabedoria. É que a gente pode adquirir esse princípio que nos leva à presença de Deus. Observa lá comigo aquela parábola que o Senhor Jesus nos conta das 10 virgens. Vocês se lembram dessa parábola? A Bíblia diz que aquelas 10 virgens, todas elas tinham um candeeiro. Todas elas tinham um candeeiro. E essa figura do candeeiro representa a salvação, ou seja, todas elas eram crentes. Todas elas tinham o candeeiro. Só que a Bíblia diz que 5 temiam ao Senhor, 5 eram sábias. E 5 eram loucas, nécias, porque elas não temiam ao Senhor. E a história, a parábola vai nos contar que o noivo vem.
E naquela hora, aquelas que não temiam ao Senhor, elas não tinham azeite para manter a sua chama acesa. E elas ficam de fora da festa do casamento. Elas não podem participar da festa do casamento, porque lhes faltou temor do Senhor. Você lembra do que a gente conversou no começo? O que importa é como é que você vai terminar. E o que vai te fazer permanecer firme com a tua lâmpada acesa até o final é o temor do Senhor. Para ter essa sabedoria é preciso temer ao Senhor. Nós devemos abraçar o temor do Senhor para ter uma sabedoria que é proveniente de Deus. Porque a Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A gente precisa compreender isso. E no armazém de Deus a gente também vai encontrar um outro item que o texto de Isaías diz para a gente, que é o conhecimento. Eu vou ler de novo o texto que diz assim, olha, aqui diz assim: ele será o firme fundamento nos tempos em que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Então, pelo temor do Senhor, você tem salvação. Pelo temor do Senhor você tem sabedoria, mas pelo temor do Senhor você também tem conhecimento. Mas que tipo de conhecimento você pode adquirir através do temor do Senhor? Porque há muito conhecimento. Você pode ter um conhecimento científico, um conhecimento profissional, um conhecimento acadêmico, enfim. Não é desse tipo de conhecimento que a palavra do Senhor está falando. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Provérbios capítulo 2, verso 5. Provérbios capítulo 2, verso 5. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento que a Bíblia está falando é o conhecimento de Deus. E como é que a gente pode compreender esse conhecimento de Deus? Primeiro, conhecer a Deus intimamente. É disso que o Senhor está falando. Através do conhecimento de Deus, eu posso ter intimidade com Deus. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, pelo temor a Ele, mais íntima eu me faço dEle. Você lembra de João, o apóstolo, que a Bíblia chama de o apóstolo amado, né? Ele se fez íntimo de Jesus, porque ele se aproximou de Jesus, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, ele começou a ter uma relação de intimidade com o Mestre. Então, pelo temor ao Senhor, eu vou ter esse conhecimento de Deus, eu vou ter essa relação de intimidade com Deus. Mas não somente isso. O temor do Senhor vai me fazer conhecer como Deus conhece, ou seja, eu vou ter a mente de Cristo. Você entende? Às vezes a gente faz algumas orações e a gente diz assim: Senhor, me ajuda a sentir como Tu sentes, a enxergar as pessoas como Tu enxergas, a amar as pessoas como Tu amas. Sabe quando é que você vai ter essa oração respondida? Quando você temer a Deus. Porque o temor do Senhor traz para você o conhecimento de como Deus pensa. Você vai ter a mente de Cristo. Não vai ser mais o seu jeito de pensar, não vai ser mais o seu jeito de ver as pessoas, mas agora vai ser a mente de Cristo operando na sua mente. Isso vem através do temor do Senhor. O temor do Senhor é a chave para que eu possa ter, para que você possa ter a mente de Cristo. Então, quando você teme a Deus, você recebe a visão de Deus. Você começa a ver como Deus vê. Você começa a enxergar as coisas como Ele enxerga. Aí, você talvez pode estar pensando assim: mas pastora, a Bíblia diz, lá em João, livro 1 João, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Vamos ler o texto que é melhor, né? 1 João, capítulo 4, verso 18. Vai lá para o finalzinho. 1 João 4, 18.
Vocês me perdoem, porque eu estou numa dificuldade aqui de leitura, mas a gente chega lá. Vamos lá, 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Talvez na versões de algum fale de temor, em vez de medo. Né? No verdadeiro amor não há temor, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí você pode estar fazendo confusão. Como assim? Eu tenho que temer a Deus, mas a Bíblia diz que não tem mais temor, não tem mais medo. Como é que eu fico nessa história? Que confusão é essa? Né? A gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. O que é que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando de ter medo de Deus, nesse texto. Que no verdadeiro amor foi lançado fora todo medo. Então, eu não tenho medo de me aproximar de Deus. Se vocês lembram comigo, lá antes de Jesus, no tempo lá de Moisés, da velha aliança, que o Senhor disse assim para Moisés: chame o povo, que eu vou falar com eles. Manda eles ficarem no pé do monte, que eu vou falar lá do alto com eles, eles vão ficar embaixo. Manda eles se santificarem, se prepararem, porque eu vou falar com o povo. E aí o povo fez o ritual todinho, né? Se santificou e tal, e foi para o pé do monte. Aí o negócio começou, né, a esquentar. A Bíblia diz que o monte começou a tremer. E a fumegar. Imagina a cena, o monte tremendo, fumegando, é terremoto. Meu Jesus, o que está acontecendo? O povo disse: Moisés, tu que lute. Eu vou me embora. Não dá para mim não, esse negócio, monte tremendo, saindo fumaça. Eu não consigo ficar aqui não, eu vou morrer. Então o povo teve medo de Deus. O povo teve medo da presença santa de Deus. E disse assim: olha, você fala com ele e depois você passa o recado para nós. A gente prefere assim, porque a gente tem medo dele. Então, o povo tinha medo de Deus. O povo tinha medo de se relacionar com Deus. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito vivificado. Eles não tinham o seu Espírito ligado ao Espírito de Deus. Então, a relação com Deus era só na base da alma. Então, tudo dava medo a eles. Eles tinham medo de morrer. Porque a própria palavra do Senhor dava orientação de que se eles tivessem pecado, eles iriam morrer. Então, eles disseram assim: é muito alto esse nível e a gente não consegue alcançar. Só que aí a gente vai para Jesus, e em Jesus foi pago todo o preço de sacrifício na cruz por nós, amém? Em Jesus, toda a barreira de separação, a Bíblia diz que foi desfeita lá na cruz. Então, aquilo que nos separava de Deus, o véu que existia lá no templo, que só entrava o sumo sacerdote lá dentro, foi rasgado de alto a baixo. Então, aquilo foi uma representação daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ele desfez aquilo que nos separava de Deus. E aí o texto de Hebreus vai dizer que a gente deve entrar na presença de Deus com ousadia. Ou seja, sem medo. Então, quando o texto de João está dizendo aqui para a gente que a gente tem que lançar fora o medo, o temor, é o medo de Deus, da presença de Deus, o medo de se relacionar com Ele. A gente não precisa ter esse medo, pelo contrário. Eu devo desejar estar na presença de Deus. Você deve desejar estar na presença de Deus e se relacionar com Ele. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Ter medo de Deus é diferente do temor do Senhor. Diferente do temor do Senhor, tá certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, Jesus vai nos apresentar que temor é esse. Como é que a gente vai ver no Novo Testamento como é esse temor de Deus? Vai lá, em Lucas 12. Vamos lá, eu disse para vocês que vocês iam passear comigo, né? Lucas 12, versos 4 e 5. É uma pena que vocês estão de máscara, né? Senão vocês iam me ajudar na leitura. Mas vamos lá. Lucas 12, 4 e 5. Diz assim: eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer.
temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Veja só o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, olha, vocês não devem ter medo do mundo que pode matar vocês, porque, presta atenção, vamos nos situar no tempo e no espaço. Tem gente que não está morrendo de coronavírus, está morrendo do medo do coronavírus, não é verdade? Tem gente que está aterrorizado pelo medo. Então, Jesus está dizendo assim, vocês não devem ter medo daqueles que podem matar o corpo de vocês. Mas vocês devem ter medo daquele que, além de poder matar o corpo, tem poder de lançar a alma de vocês no inferno. Jesus está dizendo assim, vocês devem temer ao Senhor. Vocês devem ter temor do Senhor. Vocês não devem ter medo do mundo. Vocês devem ter temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor, pastor? Porque agora eu estou confusa. Que confusão é essa? O Senhor acabou de dizer que eu não devo ter medo de Deus. E agora eu tenho que ter medo de Deus? Presta atenção. Daqui a pouco a gente vai trazer uma definição bem grandona ali do temor do Senhor. Mas eu quero que você entenda assim. O Senhor Jesus pagou um preço por mim e por você, para que a gente tivesse essa aproximação a Deus, para que a gente tivesse essa aliança com Deus. Agora, a minha relação com Deus não é mais a relação do povo na antiga aliança, que era uma relação baseada na lei. E essa relação era assim, pode isso, não pode aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Essa era a relação do povo. Era uma relação da lei, do cumprimento da lei. Mas Jesus veio para trazer uma relação baseada na graça de Deus. A graça de Deus que me salvou, mesmo sem eu merecer. Não existia em mim nem em você nenhum merecimento. Jesus nos salvou. E onde é que entra o temor de Deus nessa história? Eu sou tão grata a Deus, mas tão grata a Deus. Eu amo tanto meu Pai, que o meu coração estremece, que eu tenho medo de desagradá-lo. Você entende? Esse é o temor do Senhor. Você fica apavorado com a ideia de desagradar a Deus. Você fica entristecido em saber que um pecado seu entristeceu o Espírito Santo de Deus. Você não vai pecar ocasionalmente. Eu vou fazer porque eu tenho vontade, porque deu na telha, porque eu sou dona do meu nariz. Você não faz mais isso. Porque o seu coração é tomado pelo temor do Senhor. Você teme desagradar quem você mais ama, que é o Senhor. Então, é disso que o Senhor Jesus está falando, que a gente deve temer a Ele, ou seja, a gente deve ter no nosso coração esse sentimento profundo de consideração pelo nosso Pai, pelo nosso Senhor. A Bíblia nos diz, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17, que a gente, vamos lá, é melhor ler, 1 de Pedro, capítulo 2, 17, diz assim: tratem a todos com um devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. O Senhor Jesus, através de Pedro, está nos ensinando aqui que a gente deve temer ao Senhor. E temor e honra andam lado a lado. Quando você teme a Deus, você honra as pessoas às quais Ele investiu de autoridade. O temor ao Senhor é o princípio para que a gente possa conhecer Deus intimamente. Você não vai amar ninguém que você não conhece com intimidade. Existem muitas pessoas que têm aquela admiração, ou melhor, tietagem por atores, atrizes, mas elas amam a ideia que elas fizeram daquela pessoa. Talvez que se elas fossem conhecer aquela pessoa, elas nem amassem tanto. Mas ao Senhor, a gente só teme porque a gente conhece, porque a gente ama, porque a gente tem intimidade. É importante compreender que temer a Deus é ir além de respeitar e reverenciar. É um negócio mais profundo do que isso. Às vezes a gente banaliza isso. Mas eu quero chamar a tua atenção nessa noite, que temer a Deus é a chave para o teu sucesso na vida cristã. É preciso compreender que não é somente reverência e respeito, como você tem por alguém mais velho, pela sua mãe, pelo seu pai. Se não tem, tem que ter, tá certo? Mas
a gente está falando de alguma coisa mais profunda do que isso. A gente está falando de ir além desses dois processos aí. A gente deve se portar com temor na sua presença. E aí, eu queria compartilhar com vocês uma história que o pastor John Bevere conta nesse livro, O Temor do Senhor. Ele fala que ele teve a oportunidade de conhecer um grande evangelista lá dos Estados Unidos. Esse homem, ele pregava numa maior rede de televisão de lá. E era um programa muito famoso, de grande alcance no meio da população. E aí, o que acontece? Esse homem, ele caiu no pecado do adultério e ele também cometeu fraudes. E essas fraudes levaram esse homem, esse evangelista, para a prisão. Ele ficou preso durante 5 anos. E nesse período de prisão, no primeiro ano que ele estava preso, ele leu um dos livros do pastor John Bevere. E aí ele ficou assim, com o coração muito quebrantado ali na prisão. E ele compartilhou que naquele momento de prisão, o Senhor Jesus literalmente o libertou. E ele ficou com aquele desejo de compartilhar aquilo com o pastor John Bevere. E, enfim, o pastor John foi lá visitá-lo na prisão. E quando o pastor John chega lá, ele começa a compartilhar a respeito do impacto que aquela mensagem daquele livro tinha trazido para a vida dele, e que ele estava muito arrependido ali. E ele disse assim: olha, pastor, eu compreendo que essa prisão não foi o juízo de Deus na minha vida. Aí o pastor João disse: não, como assim? Não, foi a misericórdia dele para mim. Por quê? Se eu permanecesse no caminho que eu estava seguindo, eu certamente iria para o inferno. Porque ele estava obstinado no seu pecado. Ele estava obstinado nos seus atos pecaminosos. E aí ele começa a compartilhar das histórias com o pastor John. E o pastor Bevere diz assim para ele: deixa eu te perguntar uma coisa. Em que momento da sua caminhada você deixou de amar a Jesus, para que você cometesse tanto o adultério quanto essas fraudes que te trouxeram aqui para a prisão? E ele disse assim: em nenhum momento da minha caminhada eu deixei de amar Jesus. E aí o pastor João disse assim: como assim? Como não? Você não deixou de amar Jesus? Ele disse: não. Eu sempre amei Jesus. Eu nunca deixei de amar Jesus. Eu deixei de temer ao Senhor. E ele falou o seguinte: existem muitos cristãos que amam a Jesus, mas não temem ao Senhor. Como assim, pastora? É possível amar Jesus e não temer ao Senhor? É possível. E, infelizmente, nos nossos dias, existem muitos que estão desvirtuando da verdade da palavra do Evangelho por causa dessa separação entre amar Jesus e não temer ao Senhor. É aquela ideia de que Deus me ama e que Ele não me ama por causa do que eu faço por Ele. Tudo isso é verdade, tá certo? Deus não te ama porque você é bonita, porque você é cacheada. Não, nada disso. Não tem nada a ver com isso. Deus te ama porque Ele é amor. E não tem nada que eu faça ou que você faça que Ele vai te amar mais. E não tem nada que eu faça ou deixe de fazer que Ele vai me amar menos. É verdade, Ele me ama. Isso é uma coisa. Outra coisa é agradar a Deus. Outra coisa é viver no centro da vontade dEle. Isso tem a ver com temor. Isso tem a ver com vida santa. Então, muitos estão vivendo com essa ideia de que Deus me ama e por isso eu posso andar no pecado. Deus me ama, por isso hoje eu posso dar um trago no cigarro. Deus me ama, por isso eu posso hoje beber uma cervejinha e amanhã eu posso me arrepender. Deus me ama, por isso hoje eu posso ficar com a minha namorada e ter relação sexual com ela, entende? Essa é uma ideia de que muitos estão vivendo. A ideia de um amor de Deus que te faz levar uma vida cristã irresponsável. Só que a Bíblia apresenta a nós o nosso Deus e no Novo Testamento, tá, gente? Porque essa ideia, não, pastor, isso é do Antigo Testamento, nada a ver. No Novo Testamento também tem tudo a ver. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, fala que o nosso Deus é Abba, é painho. Ele é, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é Deus zeloso pela sua palavra.
Isso tudo está no Novo Testamento. Eu quero que você entenda que amar Jesus é uma coisa e temer ao Senhor é outra. Eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração, mas eu preciso também temê-lo com todas as minhas forças. Eu preciso ser desesperada pela presença dEle, ao ponto de que eu não posso imaginar ferir o seu coração por causa do meu pecado. Eu não posso amar mais os desejos da minha carne do que a presença santa dEle. Você entende? O Senhor nos chama para viver uma vida santa, e é a santidade que vai permear a minha relação de temor ao Senhor. Não é o amor a Deus, é a santidade. É a santidade que aperfeiçoa o seu temor ao Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ser santos porque o Senhor é santo. Esse é o padrão, é Ele. E você precisa declarar a santidade do Senhor para que você coloque no seu juízo que você precisa ser santo. Esse não é mais um tempo de você viver uma vida descomprometida com a santidade. Você precisa entender que é preciso ser santo, porque santidade te faz temer mais ao Senhor. Quando você pensa, enquanto a gente cantava aqui, eu não sei vocês, eu fiquei desmantelada ali. Enquanto a gente cantava dizendo assim: Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Aí diz assim: teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Aí eu comecei a pensar, no céu. O que é que o povo faz no céu? O que é que os anjos fazem no céu? Eles declaram 24 horas a santidade de Deus. Eles adoram ao Senhor por 24 horas. O que é que tu faz aqui na terra, me diz? Entende? Você está dizendo ao Senhor que a realidade do céu você quer trazer para a terra. Essa realidade só vai acontecer na terra se você temer a Deus. Se eu temer ao Senhor, aí eu vou declarar que Ele é santo. E eu vou adorar o seu nome por 24 horas na minha vida. Pastor, eu vou ficar agora, como é que eu posso dizer, fanática? É isso? Não, não é isso. É uma consciência da adoração, você entende? Não é simplesmente estar toda 24 horas cantando, dizendo Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Você pode fazer isso? Pode. Mas não é somente isso. É ter uma consciência de que tudo que eu faço, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja lá na rua, é para dar glória, é para adorar, é para declarar a santidade no Senhor. A minha vida vai declarar isso, porque eu temo ao Senhor. É na hora de decidir se eu vou mentir para agradar alguém, ou se eu vou falar a verdade para agradar o meu pai. Eu temo ao Senhor. E eu não posso admitir a ideia de machucar o seu coração. É pelo temor do Senhor que eu vou me manter santa. É pelo temor do Senhor que eu vou praticar a verdade. Sabe, é o temor do Senhor que vai fazer com que você escolha entre pecar ou não. É porque você teme a Deus. Porque todos nós vamos ser tentados nas nossas fraquezas. Todos nós. As minhas fraquezas não são as suas. Você é mais forte que eu em algumas áreas. Mas eu vou ser tentada nas minhas áreas de fraqueza. E você vai ser tentada nas suas áreas de fraqueza. Você vai cair no pecado se você não temer ao Senhor. O temor do Senhor vai blindar o teu coração. Pecar não vai ser mais ocasional para você. Porque antes da gente conhecer Jesus, pecar era ocasional. Eu estou com vontade, eu faço. Não é assim? Eu não tenho que aguentar isso. Eu vou fazer porque deu vontade e eu vou e faço. Só que agora você tem um padrão na sua vida. E esse padrão é o temor do Senhor. É o temor do Senhor quem vai blindar o teu coração, a tua mente de não pecar. Você tem que amar ao Senhor, é verdade. Mas você também precisa temer ao Senhor. Você precisa se manter firme no propósito de ter uma vida santa para agradá-lo. Você tem que ter medo de machucar o coração de Deus. Eu queria que você entendesse o temor do Senhor com esses textos que a gente vai ler. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Abre aí a Bíblia. Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha aí, o que é que Paulo está dizendo aos filipenses? Vocês têm que colocar em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Como assim, pastora? Sabe? É estar na presença de Deus. E como eu gosto de falar, de manter lá na presença de Deus.
Ai, pastor, eu estou tremendo. Ai, não sei por que eu não seguro minhas pernas. É o peso da glória dele. É tremer na presença dele. É dizer assim, Senhor, a tua glória é demais para mim. Não sei se você lembra daquela passagem que Daniel, quando é visitado, a Bíblia diz que ele desfalece. Pedro, quando ele é visitado pelos anjos, lá para ir visitar Cornélio, ele está lá em jejum, está orando, e diz a Bíblia que ele cai em êxtase no chão, pum, por causa do peso, da glória, da presença de Deus. Você entende? Você tem que ser sensível a essa presença. Eu fico imaginando como é que está aqui um culto, a pessoa adorando a Deus aqui na frente, todo mundo se desmantelando, e o crente feito um iceberg ali parado na porta, não sente nada. Jesus vem cá e pega ele, leve. É para viver assim, Magal, é melhor Jesus levar, não é não? Eu acho. Mas assim, a gente precisa entender o seguinte, você quando teme a Deus, você treme com temor e tremor. E você também tem medo, ai meu Deus, ele é muito grande. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre amei meu pai, apaixonada, bichalhada por ele. Meu pai aqui da terra. Eu digo a meu marido lá, falo, meu pai não. Lá em casa a frase é essa. Aí, só que quando a gente era mais nova, né, que essas são meninas lá, eu não tinha essa relação que eu tenho hoje com ele, né? De abraçar, beijar, tarará, porque o negócio era mais distante. Aí eu tinha medo daquela voz dele assim, ó. Ele dizia assim, Albânia. Meu pai nunca deu em mim, minha gente. Mas só aquela voz, Albânia. Já estava morrendo, tremendo. Meu Deus. Sabe? É você ouvir a voz de Deus e dizer assim, ai, ele falou comigo. Aí já vai tremendo. É temor e tremor. É de fato reconhecer que ele é grande demais para você. E esse Deus que é tão grande, falou comigo. Sabe? Esse Deus que é tão grande me ama. Esse Deus que é tão grande é meu pai. Aí você tem que ficar, ó, com o joelho batendo no outro, na presença dele. É isso que Filipenses está falando. Mas também a Bíblia vai dizer para a gente em Hebreus 12, 28. Vai lá. Você está fera aí, que é o livro do mês, Hebreus. Hebreus 12, 28. Diz assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Você está vendo o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que a gente deve adorar a Deus com reverência e temor, ou seja, temor não é a mesma coisa que reverência. Vai além. Vai além, é você realmente compreender que Deus é o Todo-Poderoso. Não é somente uma menção honrosa, está aqui conosco o Senhor de toda a terra. Não, é o Senhor de toda a terra que está comigo, eu estou caída no chão. Porque Ele é Deus. Ele merece toda a minha adoração, todo o meu louvor, toda a minha reverência. E a Bíblia vai dizer para a gente, no Salmo 19, 9, que o temor do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Ela diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Você quer ver uma igreja que permanece? É uma igreja que teme ao Senhor. Sabe? Essa igreja vai ser notada, vai ser conhecida, vai ser falada, vai ter a fama e vai agradar a Deus lá no céu. Vai ser, como é que a gente dizia? Uma igreja irresistível a Deus quando ela temer ao Senhor. Sabe? Porque o temor do Senhor permanece para sempre. É quando a Bíblia fala de Jó. A Bíblia diz assim, viste meu servo Jó? O Senhor falando dele, por quê? Porque ele temia a Deus. Então, o temor do Senhor faz com que o nosso nome seja conhecido no mundo espiritual, com que o nosso nome permaneça para sempre. Eu vou ler para vocês uma definição que o pastor John Bevere traz a respeito do temor do Senhor. Presta atenção comigo. O temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em sua vida.
é tremer profundamente, com reverência, diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. É adorar apenas a Deus, com louvor apaixonado e ações de graças contínua. O temor do Senhor é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Esta atitude torna impossível ao indivíduo pecar casualmente, completamente ou persistentemente. Nem o menor pecado é visto de forma casual. Por isso, em Provérbios 16:6 diz que o temor do Senhor afasta o mal. O temor do Senhor é submeter a nossa vontade para abraçar a vontade dEle completamente. É uma limpeza ou purificação que dura para sempre. Não existe absolutamente nada enganoso ou corrupto no temor do Senhor. Finalmente, o temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo e é o deleite de Jesus. Você entende? Isso é o temor do Senhor. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que o nosso coração tenha uma disposição a temer a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero que você comece a refletir aí no seu coração, na sua mente. E se você se encontra num momento em que você percebe, Senhor, eu não temo ao Senhor como eu deveria. Talvez eu te ame, Jesus, mas eu ainda não te tema. Esse é um momento para você confessar isso ao Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, comece a refletir no que é a santidade de Deus na sua vida. No que é o temor do Senhor na sua vida. Se você realmente ama aquilo que Deus ama. Se você detesta aquilo que Deus detesta. Se você honra aquilo que Deus honra. Se você submete a sua vontade para abraçar a vontade dEle. Coloque aí o seu rosto ao chão. Submeta o seu coração, a sua alma ao Senhor, porque Ele tem promessas para aqueles que o temem. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Deixa tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória. Ô Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és terrível e temível, Senhor. Com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Com meu rosto ao chão,
Só mais um pouco eu verei a tua face. Só mais um pouco eu dançarei em tua presença, Jesus. Só mais um pouco eu verei a tua glória. Só mais um pouco eu beijarei a tua face. Só mais um pouco eu dançarei em tua presença, Jesus. Só mais um pouco eu verei a tua glória. Só mais um pouco eu beijarei a tua face. Só mais um pouco eu dançarei em tua presença, Jesus. Só mais um pouco eu verei a tua glória. Só mais um pouco eu beijarei a tua face. Só mais um pouco eu dançarei em tua presença, Jesus. É o temor do Senhor. É o temor do Senhor que vai levar você a ver a face dele. É o temor do Senhor que vai levar você a beijar a face dele. É o temor do Senhor que vai levar você a dançar na presença dele. Você só vai permanecer fiel até a morte se você se manter temente ao Senhor. Você não pode viver uma vida em cima do muro, porque se você estiver em cima do muro, você já decidiu de que lado você está. Você precisa ter um amor radical por Jesus. Você precisa temer ao Senhor, de forma que o seu coração trema com a possibilidade de desagradar o seu Pai. Nessa noite, é uma noite de você confessar o seu pecado ao Senhor. E de você clamar pela sua misericórdia e dizer: Pai, eu não te temo como eu deveria. Pai, eu não considero a tua presença como eu deveria. Pai, o meu coração não treme na tua presença. Senhor, quantas vezes eu banalizei a tua presença. Senhor, quantas vezes o meu evangelho foi carnal. Pai, nessa noite eu quero dar mais. Eu quero entender que diante do Senhor só há como ter uma vida se ela for santa. Só há como ser santo diante do Senhor se eu te temer. Oh Pai, eu não quero viver somente pelos teus milagres, mas pelo desejo da tua presença. Sabe, Moisés, ele tinha visto muitos milagres acontecer. Moisés foi usado por Deus para operar as 10 pragas no deserto, mas chegou um momento que ele disse: Senhor, eu não posso ir se o Senhor não for comigo. Moisés desejava mais a presença do que os milagres, porque o Senhor disse: eu mando um anjo. Ele disse: eu não quero anjo, eu quero o Senhor, eu quero a sua presença. E o que é que eu quero? O que é que você quer? Você quer a presença dEle? Você precisa temer a Ele. Você quer ver a mudança na sua casa? Você precisa temer a Ele. Porque só há salvação se houver temor. Só há sabedoria, e não é uma sabedoria carnal. É uma sabedoria que vem do alto se existir temor. Só há conhecimento de Deus se houver temor. Você só vai amar as pessoas, você só vai amar os perdidos como Deus ama, se você temer ao Senhor. Porque se você não temer, você não vai se importar com eles. Você só vai vencer o pecado se você temer ao Senhor. Oh Pai, nos ajuda a te temer. Oh Pai, nos ajuda a considerar a tua presença santa. Oh Pai, nos perdoa pelas vezes que a gente banalizou essa presença, Pai. Pai, me perdoa pelas vezes, Senhor, que eu vivi como se o Senhor não existisse, que eu fiz as coisas de qualquer jeito. Pai, me perdoa. Pai, perdoa a tua igreja, perdoa os teus filhos. Nós nos arrependemos nessa noite. Nós queremos te temer, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ó Senhor, a tua palavra tem tantas promessas para aqueles que te temem, Pai.
Existe a promessa da bondade, da proteção, de uma boa vida para aqueles que te temem. Mas se elas não existissem, Senhor, nós te temeríamos, Senhor, porque nós desejamos a tua presença. Ó Senhor, domina o nosso coração com o espírito do temor do Senhor. Senhor, o Senhor não é qualquer um. Senhor, a gente não vai te adorar de qualquer jeito. Senhor, a gente não vai se vestir de qualquer jeito. A gente não vai falar de qualquer jeito. O Senhor não é qualquer coisa. O Senhor é o Rei de toda a terra. Oh Pai, nos ensina a te temer. Pai, transforma o meu coração nessa noite. Senhor, nos visita com a tua presença. Nos visita com o peso da tua glória, para que o temor do Senhor se aposse de nós. Nós não queremos temer ao mundo, nós queremos temer ao Senhor. Nós queremos nos submeter e abraçar a tua vontade. Nós queremos amar aquilo que o Senhor ama, odiar aquilo que o Senhor odeia, honrar aquilo que o Senhor honra, respeitar aquilo que o Senhor respeita. Pai, transforma a nossa mente pelo temor do Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só mais um pouco eu verei a tua glória. Só mais um pouco eu beijarei a tua face. Só mais um pouco eu dançarei em tua presença, Jesus. Só mais um pouco eu verei a tua glória. Só mais um pouco eu beijarei a tua face. Só mais um pouco eu dançarei em tua presença, Jesus. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o temor do Senhor esteja conosco agora e por toda a nossa caminhada cristã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Domingo, 19 horas, nós vamos ter culto aqui. E nós vamos estar lá enviando o link para que você se inscreva para estar aqui no culto. A gente crê que no domingo a gente vai ter um número maior. Então não deixa de estar se inscrevendo, tá certo? E compartilha aí na célula com seus amigos a inscrição para o nosso culto. Deus te abençoe e te leve em paz em nome de Jesus.